Olá, nós estamos de volta com a nossa web aula de História da Alimentação. E aqui nós vamos tratar sobre um assunto que particularmente é o meu assunto preferido hoje, quando o tema é cozinha, quando o tema é aquilo que eu quero cozinhar, que eu quero fazer. Eu tenho viajado por vários lugares durante toda a minha vida e eu venho conhecendo outras culturas, sempre fui amante de fazer esse tipo de experiência, de provar o novo, de experimentar o novo, seja pelo Brasil, seja fora do Brasil, quando temos a oportunidade de conhecer culturas bem diferentes das nossas. Eu gosto de absorver através da alimentação. Eu entendo que o caminho, o atravessamento que a alimentação faz durante todo o nosso processo de construção e feitura da alimentação, e da alimentação como esse processo especial de construção de uma comunidade, né, é aquele foco da comida como cultura. A cozinha para além da cozinha. A cozinha para além de quem cozinha. E quando a gente está falando de cozinha de fusão, que é o tema da nossa aula de hoje, nós estamos principalmente falando desses lugares de encontro, desses pontos de conexão. Bem, a cozinha de fusão, para quem não conhece, ou a expressão fusion food, é misturar elementos, né? É, e mais que trocar sabores, não é só pegar ali uma omelete francesa feita com 3 ovos e queijo, e aí trocar e colocar uma geleia. Não, não é isso exatamente. É pensar em como esses saberes e esses sabores se encontram quando o assunto é harmonização. Quando o que nós estamos falando é sobre aromas, técnicas, sensações. A experiência da Fusion Food, ela é particularmente sensorial, né? Ela é uma cozinha que vem de um experimento. Esse experimento ele é diferente da cozinha molecular, que fez aí muito sucesso por volta dos anos 2010, 2015, né? E hoje a gente incorpora algumas técnicas da cozinha molecular dentro da nossa cozinha atual, mas ela não veio para ficar. Eu acredito, eu vejo muito algumas tendências que vão surgindo com o passar do tempo, como uma espécie de desfile de moda. Quando você tem o desfile da Dolce Gabbana, da Yves Saint Laurent, da Balenciaga, você tem ali a apresentação de tipologias de tecido, a apresentação de um corte diferente, tudo de forma muito exótica, muito estranho ao olhar, mas que te prende pela estranheza, né? E não necessariamente aquilo que você vai usar no recorrer dos dias, né? Quando você pensar em algo que você vai sair vestido. E a cozinha também acompanha isso. Quando nós pensamos nas modas da cozinha, né, e a gente pega aqui de novo a cozinha molecular para pensar nisso, era uma cozinha que envolvia muita química, muito processo químico. Toda a cozinha é química, né? Mas aí envolviam produtos artificiais que acabavam conduzindo essa cozinha para uma cozinha experimental, tecnológica. E esse processo, claro, continua sendo usado em um ou outro prato nas grandes cozinhas hoje, mas a fusão é o que trouxe um aspecto muito mais amplo, que é abraçar outras ideias, abraçar outras culturas, outras etnias, outros espaços de comer. Então, misturar esses elementos é mais que trocar os seus sabores, é entender como essas comunidades, como essas culturas podem se conectar através da alimentação, através do alimento, né? A tendência, na maioria das grandes cozinhas do mundo, é construir uma cozinha de fusão eficiente, principalmente pensando que essa cozinha ela contorna outras experiências, como a experiência da própria forma de conservação, dos métodos de fermentação. Tudo isso vai abarcar uma série de vontades da atual cozinha, do atual cozinheiro, que é produzir algo autoral. Eu acho que a gente fica sempre com isso na cabeça. Como eu faço para produzir uma cozinha autoral dentro do meu restaurante, né? Como eu faço para construir algo em que, com alguma delicadeza, eu coloque as minhas características ali dentro. Será que é possível conduzir esse espaço? Quando a gente pensa na cozinha ancestral, né, a gente vai nas origens afro-brasileiras, as origens portuguesas e outras de culturas europeias, e também e principalmente na cozinha indígena. E a cozinha indígena, ela ainda é viva, ela é uma experiência aqui ainda, né? Ela é nossa, ela é originária
e ela ainda está produzindo e criando, porque se você for a uma vila, se você for a uma aldeia, a um aglomerado, um grupo de pessoas indígenas, você vai encontrar ritos e passagens culinárias que são diferentes da que a gente via há tempos atrás, até porque eles também são, de alguma forma, influenciados pela rotatividade da globalização. Ao mesmo tempo que a gente consegue pegar algumas características desses povos e levar para as grandes cozinhas, né, para as cozinhas que mostram para o mundo um pouco da gastronomia brasileira. Quando a gente pensa nessa mistura, ela precisa fazer sentido, tanto nas técnicas quanto nos aromas e principalmente nos sabores. É muito estranho a gente fazer uma mistura apenas por misturar. Eu dizer, vou misturar aqui Tailândia com Itália porque eu gosto da cozinha tailandesa e da italiana. Não é só isso. Eu preciso pensar de forma harmônica. Eu preciso fazer uma pesquisa de campo. Eu preciso conhecer aromas e sabores. Eu preciso provar comidas. Eu preciso conhecer os cheiros de cada coisa. Eu tenho um olfato que foi sendo construído através de toda a minha vida, com experiência de cozinha, mas também experiência com vinho, com café, com tudo mais, que eu considero meu olfato um olfato muito bom. Então eu consigo meio que identificar as coisas que tem dentro de um prato, a depender, né, do prato, só com o cheiro do prato. Inclusive se tem sal, se não tem sal, na quantidade correta, às vezes eu consigo acertar. Porque o sal tem um efeito, né, também na questão olfativa e principalmente na questão palatal. Então, quando nós estamos construindo esse cardápio, um cardápio nosso, um cardápio novo, essas relações olfativas, né, essas relações palatais, elas vão aparecer junto com a nossa memória gustativa. Memória que pode ser uma memória de casa, memória que pode ser uma memória afetiva, ou pode ser apenas uma memória de existência daquele espaço. Eu posso só lembrar que eu já comi isso em alguma vez na minha vida, mas eu posso também lembrar que isso eu comia na casa de fulano de tal, que fazia de um determinado jeito. Então, essas misturas vão de encontro aos nossos desejos. E nem sempre o que a gente sente e a gente gosta combina. É isso na vida, né? Então, a harmonização de bebidas para esse tipo de processo é fundamental. Eu quis trazer esse adendo com relação à harmonização de bebidas, porque vocês vão aprender sobre isso nos percursos das disciplinas que vocês vão fazendo, né, para entender como a coquetelaria e a enologia vêm de encontro totalmente às cozinhas, fazendo uma fusão, de alguma forma aqui também, para encontrar um espaço dentro dessa produção para fazer o compartilhamento de saberes entre a cozinha e o salão das bebidas. Esse espaço ele é extremamente importante para a gente recriar aspectos que a cozinha por vezes perde, com o fast food, com o desejo de se alimentar de forma muito rápida, com a falta de tempo das pessoas por conta do trabalho, principalmente por conta das relações de trabalho. Tudo isso envolve uma predisposição a querer ir para o lado mais rápido. E a cozinha, gente, ela é um processo lento e burocrático e às vezes cansativo, né? Muitas vezes cansativo, principalmente para quem trabalha direto com ela. Então eu sempre falo para meus amigos que eu gosto de cuidar da minha própria alimentação, mas tem dia, geralmente na segunda-feira eu faço uma produção para algumas coisas que duram durante a semana. Tem segunda-feira que eu falo, olha, eu não quero hoje fazer nada, hoje eu vou comer ou fora ou outra coisa, porque realmente demanda planejamento, aí você tem que fazer as compras, aí você tem que pensar o que você vai produzir, como vai produzir, o que vai fazer, o que vai comer primeiro, o que vai comer depois, qual a proteína. Então, são processos que exigem tempo. E esse tempo, hoje, a gente tem uma relação muito efêmera com ele. Porque o tempo ele não é palpável. Ele só é palpável quando eu vejo o produto pronto. E eu falar que eu gastei 40 horas para fazer esse menu, só vai fazer sentido quando as pessoas comerem, caso elas tenham essa sensibilidade, porque caso não, entre 40 horas e 4 horas, não vai fazer diferença. Então, quando eu estou montando uma cozinha de fusão, eu tenho que ter conhecimentos amplos acerca desse processo produtivo. Eu tenho que ter conhecimento sobre todas as cozinhas que eu quero misturar. Ou mesmo dentro da própria cozinha, misturar cozinhas, né? Vamos pensar um pouquinho rápido no Brasil, e daqui a pouco a gente fala mais sobre a cozinha brasileira, mas dentro do Brasil eu tenho várias experiências de cozinha diferentes.
estranho falar cozinha brasileira, comida brasileira. Vocês concordam? Porque a gente tem uma cozinha brasileira do Sudeste, que tem uma influência talvez portuguesa muito maior, uma cozinha no Sul com influência alemã, italiana, e a cozinha nordestina com grande influência afro-brasileira e indígena. E principalmente quando a gente vai para o norte do Nordeste e para o norte do país, a gente tem mais influência dos povos originários. E aí algumas técnicas elas vêm dos povos espanhóis, dos portugueses, dos alemães, até dos povos turcos e algumas outras culturas que adentraram o país durante a colonização. Mas a cozinha brasileira nordestina, por si só, já é um mundo. Eu não posso ser arbitrário e falar restaurante de cozinha nordestina e aí eu não ter pratos dos estados, porque cada estado tem uma forma de comer diferente. Inclusive, há formas diferentes de chamar as comidas, que aí é uma outra questão, né? Então, eu consigo fazer uma fusão de comida sul-nordeste. Eu consigo fazer uma fusão de comida Mato Grosso com Cuiabá, com Mato Grosso com Alagoas, sabe? Eu consigo fazer essa mistura porque são diferentes. Então, eu tenho múltiplas possibilidades num país de dimensões continentais, como é o Brasil, e com uma riqueza tão grande de insumos, de sabores e de saberes. Então, a gente tem que pensar sempre a Fusion Food por fora da caixa, nunca dentro da caixa. Eu nunca pensando no óbvio, pensando que não é só misturar com duas coisinhas que eu gosto. É também trazer e condicionar um espaço de saberes e de compartilhamento. Porque é aí que eu vou compartilhar os meus desejos e aquilo que eu gosto e o que eu também gostaria de misturar, né? A cozinha de fusão, ela é o fusion food, né? Ela é um estilo culinário que mescla ingredientes, técnicas e sabores de diferentes tradições culinárias para criar pratos inovadores. E essa expressão tradições culinárias, ela é muito boa, tá? Ela é muito contemporânea. A gente pensa nela como uma expressão que abrange muito mais do que eu falar receitas locais, né? Se eu falar sobre receitas culinárias do Amazonas, eu estou falando muito mais restrito do que se eu falar tradição alimentar amazônica, entendem? Tradição alimentar mineira é um complexo, né? Da cachaça ao doce de leite, ao pão de queijo e às outras milhões de coisas, porque aqui só vem na cabeça as coisas que a gente conhece por fora, eu vou ter a criação de uma tradição. Portanto, esse espaço é um espaço especial, né, a cozinha de fusão, para que eu consiga pensar em tradições que podem compartilhar e, a partir daí, construir uma nova tradição. É como se eu misturasse os DNAs, vamos pensar de forma biológica aqui, mas como esse agregar entre um e outro, dos DNAs das cozinhas. Claro que a gente está falando de fusion food, a gente está falando principalmente de experiências que misturam países diferentes, né? Culinárias de culturas de países diferentes. Mas eu quis dar um exemplo do Brasil porque é muito possível a gente construir uma cozinha de fusão brasileira, né? Aqui eu trouxe três exemplos dos mais conhecidos para vocês. Eu acredito que todo mundo conheça, mesmo que não tenham comido, mas sabe do que se trata. Ceviche. Ceviche, que é o nosso primeiro prato aí, ele é peruano, mas é uma fusion food asiática. Notem que leite de tigre, maíz amarillo, né, que é esse milho amarelo, às vezes tem um milho branco também, às vezes tem um milho vermelho. Aqui em cima tem uma couve crispy, né, isso já é uma coisa nada asiática, mas o peixe é cru. Ele passa por um processo de cocção fria através do meio acético, que é o leite de tigre, que é feito com suco de limão, mas ele é cru, ele é marinado, né? Ele passa por esse processo que lembra muito a cozinha asiática, né? Então eu tenho um leite de tigre com muito sabor, e eu tenho a inserção, alguns lugares colocam manga, por exemplo. Aí eu já tenho uma pegada havaiana, vai ser o segundo prato que eu vou falar. Mas a gente consegue construir ceviches de muitos tipos diferentes, porque é uma cozinha de fusão muito eficiente, né? Um peixe branco ou um fruto do mar, que eu já comi excelentes ceviches de outros frutos do mar. Polvo, lula, até camarões crus também. Isso tudo cortado em lâminas muito fininhas, combina muito bem. Então eu consigo construir a partir de outras culturas. No meio eu tenho o poke, o Hawaiian poke, né? Em geral é uma comida ligada à ideia do Havaí, só que ele leva o arroz oriental. Aqui não tem mostrando, mas geralmente o fundo de um poke é arroz, gohan, né? Arroz japonês.
E aí em cima a gente tem uma salada muito fresca, pepino, né, tomates, quase sempre tem abacate, manga e um salmão cru. Olha que interessante. Tenho aí várias pegadas, né? Eu tenho uma cozinha mediterrânea, né, que vai aparecer aqui para mim de forma do peixe, dos azeites, sempre vai ter um molho, um azeite. Eu tenho essa beleza do prato fresco de praia, né, com frutos vegetais, coentro e esse frescor todo, mas eu tenho peixe cru. E aqui eu estou servindo com o comum salmão, que é geralmente usado para esse prato. E no fundo, o gohan. Então eu tenho uma mistura aqui Ásia e Havaí. E por que que a gente não fala que essa cozinha do Havaí ela pode até ser uma cozinha ali misturada da América do Norte? Porque o Havaí ele tem características muito peculiares, muito peculiares. Então a gente não pode, a gente tem que dar um mérito ao Havaí, né, e falar, assim como a Tailândia, a Índia, né, por mais que sejam Ásia, eles vão ter experiências muito diferentes, tá? E embaixo, o que muitos japoneses consideram um assassinato, o temaki com cream cheese, né? E aqui no Brasil a gente sabe que sushi majoritariamente leva cream cheese. É até difícil achar um sushi que não tenha. Eu particularmente não gosto do cream cheese, e eventuais pratos ficam legais de cozinha oriental, mas eu acho que ele tira muito o sabor do peixe, então acaba ficando tudo com gosto de cream cheese. Mas é aí uma fusão norte-americana com oriental, né? O cream cheese é um subproduto do queijo que é muito difundido na cozinha norte-americana. Então, a gente tem aqui três exemplos que vocês conhecem, né? Ceviche, poke e temaki. E esse temaki com cream cheese que é super comum na maioria dos lugares. Bem, eu separei aqui da nossa apostila alguns cozinheiros que fazem essa fusão. Tem as cozinhas mistas, né? Os mais importantes do mundo e também uma brasileira para a gente falar um pouquinho sobre. Bem, primeiro deles, Wolfgang Puck, né? O Puck ele é residente em Los Angeles e ele é um dos pioneiros nessa cozinha de fusão, né? Ele mistura Ásia e França clássica, técnicas da cozinha francesa com técnicas asiáticas, né, no seu restaurante, que é super badalado, um dos restaurantes Michelin do mundo. Para quem não sabe o que é Michelin, Michelin é uma premiação que hoje, para vocês entenderem, é considerado uma espécie de Oscar da cozinha. Então, os restaurantes eles são separados no guia Michelin por número de estrelas. E se o restaurante já tem uma estrela ou recebeu uma indicação para a estrela Michelin, isso já considera esse restaurante um lugar muito bom, né? Claro que a gente sabe que, como toda premiação, ela é sob o viés de uma determinada curadoria. Então, não significa que só presta comida num restaurante que seja Michelin, né? A gente tem que ter cuidado com isso às vezes, porque fica nessa impressão de que se não é Michelin, não presta, ou isso pensando nos grandes nomes, né? Tem muitos restaurantes no Brasil que são melhores do que os Michelin, tá? Mas a gente tem bons Michelins também. Roy Yamaguchi, né, ele é criador dessa Hawaiian Cuisine, Fusion Cuisine, que é essa mistura da cozinha clássica com a cozinha havaiana e a fusão oriental, que a gente falou, dos pokes, né? Ele mistura Havaí, Ásia e Europa. Falei, cozinha mediterrânea, né, que tem esse frescor das saladas, dos azeites, do queijo. O cru da cozinha oriental e o arroz gohan. E também essa parte havaiana de trazer coco, trazer frutas, trazer frescor ali. Bem interessante. O poke realmente, gente, é uma refeição muito interessante, sabe? Eu acho que a gente acaba perdendo a oportunidade de comer bons pokes com os subs brasileiros, por exemplo, que seria bem legal produzir aí alguns. Eu já comi em vários restaurantes que vendem cozinha havaiana, mas eles nunca têm experiência com cozinha brasileira. Eles têm mais essa experiência com a cozinha de fusão originária, né? Havaí e Oriente. Mas eu acho que a gente no Brasil também tem muitas opções legais para montar pokes, né? Por mais que a gente possa usar o Gohan ali no fundo, não tem problema. O Jean-Georges von Gerichten, né? Esse nome mais complexo aí. Ele faz os sabores asiáticos e cozinha francesa contemporânea. Então, diferente do Puck, esse aqui ele trabalha na cozinha, ele está à frente de um restaurante duas estrelas Michelin. E esse cara, ele tem assim uma cozinha muito bonita, muito artística, né? Pensando assim, na hora de ver as apresentações dos pratos. Tem um desenho por trás daquilo ali, um pensamento
que também vai de encontro com o sabor, com o aroma, mas também com a apresentação. É claro que a gente está falando desde a Nouvelle Cuisine sobre a apresentação, né? A apresentação do prato, ela é muito importante para referenciar aquilo que a gente quer mostrar ali dentro, né? Que é para o produto ser valorizado, eu tenho que ter uma boa montagem. Eu posso ter a comida mais gostosa. Se eu estiver num restaurante, eu preciso valorizar essa comida com uma boa montagem de prato. Em casa ela pode estar até mais gostosa e tudo misturado. Mas no restaurante a gente precisa apresentar bem para que os elementos eles sejam cada vez mais valorizados ali dentro do prato. E aí a nossa chefe, Helena Rizzo. Helena Rizzo também, ela encabeça hoje o MasterChef junto com o Jacan e com o Fogaça. Helena Rizzo tem uma Michelin no Mani. Ela tem o Mani e a padoca do Mani e o Manioca. São todos derivados do mesmo restaurante principal, que é o Mani. A Helena Rizzo tem uma história muito interessante. Ela era modelo e depois foi entrando para a cozinha. No início não era muito bem aceita, porque era uma mulher diferente do que se via dentro das cozinhas. Ela fugia do padrão. Ela era uma mulher considerada, entre as pessoas das cozinhas, uma mulher mais bonita. E que não entendiam o que ela estava fazendo na cozinha, por um preconceito terrível com relação a isso, né? E ela é engraçado que ela fala, eu não vou dizer que eu sofri preconceito por ser bonita, mas o fato de eu ser modelo dentro de um determinado padrão fazia com que as pessoas achavam que eu estava ali brincando dentro da cozinha e na verdade não é. Ela hoje tem um dos restaurantes mais respeitados do Brasil, que fica em São Paulo. É um restaurante que eu sempre vou quando eu vou a São Paulo, que é o Mani. E eu adoro também a experiência da Padoca, que é uma padaria, meio que um lanchonete padaria, que fica no shopping Guatemi, que é muito legal também, que é a Padoca do Mani. Então, eu acho ela incrível e ela faz uma fusion food de cozinha brasileira com técnicas internacionais, mas tem muita brasilidade nos pratos da Helena Rizzo, por mais que ao olhar sob a estética do produto pode não parecer que tem brasilidade, mas tem sim e muita brasilidade ali dentro, tá? Então, Helena Rizzo vale a pena conhecer o trabalho dela, vale a pena conhecer o restaurante e acompanhar no Instagram. Vamos à nossa questão. Bem, vamos lá. Nossa questão aqui, ela diz o seguinte: o conceito de fusion food, né, ele envolve a combinação criativa de ingredientes e técnicas, né, ou tradições culinárias de diferentes culturas, promovendo inovação, né, e novas experiências a partir dessa mistura, a partir dessa fusão, né? E essas experiências elas vão ser sensoriais, de olfato, de paladar, de sabor, né, de visão, a visualidade do prato vai ser diferente, de textura, né? Essa prática, quando bem fundamentada, né, valoriza a diversidade sem descaracterizar as origens dos pratos. Então, com base nesse conhecimento, e no conhecimento que vocês já têm, vai ficar fácil para vocês responderem a nossa questão, né? Aqui eu coloquei algumas opções, né? E a gente tem o sushi de salmão com cream cheese e geleia de pimenta. Aí a gente pode pensar na geleia de pimenta com técnicas brasileiras, uma pimenta bem puxada por uma pimenta de acarajé, com uma malagueta, e eu uso em cima do salmão. Eu já vi, inclusive, esse sushi com uma redução de dendê uma vez e achei bem interessante. A redução de balsâmico a gente já consome, né? E a redução de balsâmico já é fusion food, gente, porque é uma mistura de aceto balsâmico, que é italiano, com a cozinha japonesa. Então a gente já tem uma mistura aí. Aí o que que não está correto aqui nas opções? Feijoada com laranja. Aí essa coisa, com laranja, será que é cozinha de fusão? Não, gente, a maior parte do país serve a laranja, às vezes até dentro da própria feijoada, tá? E é uma delícia fazer. Quando tá finalizando a feijoada, colocar uma laranja dentro, depois retira, e ela já deixa ali um saborzinho muito legal e dá uma leveza maior para a feijoada. Mas é um prato tipicamente só brasileiro. Moqueca baiana com leite de coco e azeite de dendê. Por mais que essas influências sejam afro, essa moqueca ela tem a pegada totalmente brasileira e baiana, no caso que leva o dendê e o leite de coco. Então é uma experiência única brasileira. E a pizza margherita com molho de tomate, mussarela e manjericão, a clássica italiana margherita, né? Então a gente não tem fusão nenhuma, a gente vai ter fusão nessa nossa primeira opção. Ficou fácil aí para vocês responderem, mas era mais para a gente fixar essa ideia de que os outros também trazem misturas, né? Mas que tipo de mistura é essa? Se for entre duas culturas, aí sim entra como cozinha de fusão. Bem, agora falando um pouquinho sobre a cozinha espanhola contemporânea, porque ela ganha muita visibilidade por conta da chamada cozinha mediterrânea, e da dieta do Mediterrâneo, né? E a Espanha, a Grécia, eles encabeçam essa dieta, esse tipo, eu vou até chamar essa
forma, modus operandi de comer, que é muito peculiar, né? Com vegetais muito frescos, com queijo feta, com azeites sendo bem utilizados, com nozes de cada região, obviamente. Aqui a gente usa muitas castanhas, né? E é uma cozinha muito viva, muito fresca e leve, né? Sempre usando ali um pescado, um peixe com alto índice de ômega 3, quase sempre grelhado ou assado, nunca frito, né? Em cima dessas saladas muito frescas e muito generosas. Então, a cozinha contemporânea espanhola vai abraçar também a cozinha mediterrânea, né? Ela tem muita inovação e criatividade no ato de produção. Ela respeita as suas tradições da Espanha, trazendo sabores e saberes da cultura espanhola, né? Ela não vai negar uma paella, mas ela vai trazer talvez elementos dessa paella para fora dali para construir uma nova cozinha, né? A qualidade dos ingredientes é excepcional, então principalmente trabalhar com coisas que são daqui, que são da terra. E isso eu acho muito interessante, tá? Às vezes a gente peca na cozinha brasileira porque a gente quer, nos restaurantes brasileiros, talvez não tanto na cozinha, mas nos restaurantes, que a gente quer trazer produtos de fora, estrangeiros, e colocar dentro da nossa cozinha e esquece que às vezes essas comidas não combinam muito, ou esse espaço de transição entre sair da Ásia, sair do Canadá e chegar aqui para a gente com um produto vai desbeneficiar ele no processo, ao invés de usar os nossos produtos locais. É claro que é uma delícia a gente poder comer produtos que vêm de fora, porque a gente tem uma experiência palatal totalmente diferente. Mas nós temos coisas tão ricas e tantas possibilidades de frutos do mar, de insumos endêmicos do Brasil, que eu acho que a gente também pode dar uma olhada para isso. E os espanhóis, eles prestam bastante atenção nisso, os gregos também. Apresentação artísticas com nuances globais. Então, se traz ali uma apresentação que vai lembrar cozinhas do mundo, mas que é muito artística. E a gente vai destacar Ferran Adrià, que talvez seja o mais conhecido no Brasil. Ferran Adrià tem linha de macarrão, linha de azeite, tem uma série de produtos, porque a marca Ferran Adrià acabou se tornando muito grande. Mas eu trouxe para vocês um exemplo que é o meu preferido, que é o Celeiro de Can Roca, que é o celeiro dos irmãos Roca, que é um restaurante da Espanha, que para mim é o melhor assim disparado do mundo. Até acho que as comidas podem ser melhores que a do Noma. Eu nunca fui ao Noma, em Copenhague, que é considerado o restaurante melhor do mundo. Respeito muito o trabalho do René, do Noma. Eu acho incrível também. Ele faz documentários muito legais. Mas o que os irmãos Roca fazem para mim, tem um respeito com a ação de comer, com o ato de comer muito grande. E aqui nós estamos vendo três opções. Uma é uma entradinha, que são esses bolinhos que vêm nessa espécie de instalação, como se fosse uma produção artística mesmo, onde você encaixa esses produtos diferentes para que você tenha experiências diferentes. Ao ato de tocar a comida. Isso é uma coisa que os irmãos Roca, eles trabalham muito, que a gente nos restaurantes geralmente sempre usam os talheres, cara, talheres robustos, talheres chiques, né? E aqui eles tentam fazer com que a cozinha chegue mais perto de uma determinada naturalidade, trazendo o tato antes do paladar. Então, fazendo com que você toque nos produtos já é uma experiência, tá? E eles trabalham com fusão. É cozinha espanhola, mas tem técnicas do mundo inteiro, tá? Vocês vão ver aqui embaixo, é uma sobremesa, sobremesas do mundo, né? Você tem um globo, esse globo gira, tá? Aqui não dá pra gente saber isso, mas gira. E as sobremesas também giram como uma espécie de planetário. E cada uma dessas sobremesas representa um planeta, né, e representa sabores do mundo inteiro. É genial, é muito bonito, é um espetáculo na hora de comer. E você tem aqui como referência uma cozinha de fusão feita com muito cuidado artístico também e pensado, muito pensado. Vocês verem documentários sobre os irmãos Roca, vocês vão ver que a cozinha deles é muito pensada, né? Ela tem essa característica forte de uma cozinha que começa no papel para depois se tornar palatal. E embaixo é um couvert, né? Umas entradinhas, mas aquela entradinha antes da entrada, que é muito comum nos restaurantes europeus, em alguns restaurantes brasileiros também tem, que aí são pãozinhos, pastinhas, nuts e tal. Você acaba comendo antes. Na Argentina também, quando você chega, já vem uma cesta de pão, geralmente. É um tipo de couvert.
Né? Aqui no Brasil, eu comi um couvert muito bom no restaurante do Alex Atala, no Dal Vidito, que é um couvert tão bem servido e tão diverso que quase na hora de comer a entrada foi difícil. Então, assim, complexo. Um couvert muito. Era pelo menos um couvert muito bom. Foi assim que abriu o Dal Vidito. Eu já fui ao Dom também, do Alex Atala. O Alex Atala ele é uma boa referência também de cozinha de fusão no Brasil. Então, eu trouxe aqui a experiência dos irmãos Roca, que eu acho que vale a pena vocês buscarem no Instagram deles, as referências na internet sobre esse produto. É claro que outros grandes chefs na Espanha também se destacam com essa cozinha, com pegada internacionalizada de fusion food. Né? Hoje, as cozinhas asiáticas e do Brasil, né, elas também, de alguma forma ou de outra, né, mais decolonial, tentam sair um pouco desse espaço da própria cozinha colonizada, né? Porque às vezes a gente pensa que essa cozinha colonizada, ela vem só de Portugal, mas não é, né? Ela também tem como aspecto principal uma cozinha que perdeu alguma das suas características principais com o passar do tempo. Contudo, internacionalmente, a cozinha oriental, ela tem mais visibilidade que a cozinha brasileira, e ela compete de frente a frente com as cozinhas europeias. Peguei dois extremos, né? Brasil e Ásia, Brasil e cozinha oriental, para a gente entender. Por que que eu não tenho restaurantes de cozinha brasileira, ou quando eu tenho é um ou outro, em todos os lugares do mundo, né? Já a cozinha japonesa eu tenho no mundo inteiro. Então tem alguma coisa aí que difere um do outro, né? Talvez seja ainda por a gente viver nesse espaço da colonização que, por muitas vezes, acaba tirando um pouco da nossa identidade. Vamos pensar aqui entre Ásia e Brasil, pensando até nessa fusão mesmo. A cozinha Thai, a cozinha Tailândia, ela ganha o mundo, isso lá nos anos 90, e aí, de lá para cá, tem sido considerada uma das cozinhas mais interessantes da Ásia e também do mundo, né? A cozinha tailandesa, ela é rica em sabores, rica em especiarias, ela trabalha muito bem com frutos do mar, com carne suína. A cozinha tailandesa vai trabalhar com grãos, e esses grãos em pontos muito diferentes do que a gente está acostumado a comer. Tem uma picância extremamente relevante, uma cozinha cheia, repleta de especiarias picantes, muitos aromas, muitos sabores, uma cozinha extremamente condimentada. Assim como na cozinha baiana também, né? Eu seria um comparativo e seria até fácil fazer uma fusão entre a cozinha tailandesa e a cozinha baiana, porque a gente consegue trazer esses sabores para agregar um dentro do outro. A cozinha tailandesa é incrível, assim. Eu tive uma experiência na Tailândia e realmente achei uma cozinha muito boa, diferente, muito forte, né? Mas muito, muito especial no que eles propõem a fazer. É uma cozinha que não passa despercebido, eu acho que é mais ou menos isso. Você não prova comida tailandesa e fala, ah, provei comida tailandesa aqui. Não, realmente vai fazer diferença na tua vida. Né? No Brasil, a comida nordestina ela é a mais diversa. Porque quando eu falo comida nordestina, não estou simplificando, pelo contrário, eu estou ampliando. Né? Porque a cozinha vai de cada estado ter suas próprias características. A gente não pode pensar no Nordeste inteiro usando dendê, por exemplo, porque não é assim. Aqui no Ceará, por exemplo, tem dendê, mas não é tradicional. Enquanto no Maranhão e na Bahia, a gente já tem um uso maior do azeite de dendê. Enquanto no Maranhão também se usa a vinagreira, né, no arroz de cuchá, que também tem uma origem nortista. Enquanto na Bahia já não se usa. Se usa o hibisco para outros fins, o hibisco à flor da vinagreira. Então a gente vai construindo aspectos muito peculiares. Se a gente pegar cada culinária dentro dos estados do Nordeste brasileiro, nós vamos ter uma possibilidade até maior do que muitos países europeus dentro de cada um desses estados. Claro que a temperaria nordestina ela vai ser parecida no sentido de ser mais condimentada, de ter mais punch, mais técnica de picância, uma comida com um pouco mais de sabor nesse sentido, com mais especiarias. Né? Aí é uma comida que vai depender muito, mas eu acho que do centro-oeste para cima as pessoas preferem a comida nordestina. A gente pensa principalmente ali em Brasília, que foi uma cidade construída basicamente por nordestinos, nós temos muita influência da cozinha nordestina, né? Então, vale aí ressaltar essa multiplicidade. Quando a gente pensa no Sudeste, a gente já vai ter uma certa dificuldade, porque São Paulo é muito internacionalizado, tem algumas características, mas não tem uma cozinha tão fundamentada quanto a cozinha baiana, por exemplo, ou a cozinha de Pernambuco.
Então, Rio de Janeiro já tem um pouco mais, foi capital, né? Espírito Santo também não aparece com muita força, né? E aí já Minas Gerais ali já vai ganhando novos aspectos, novas nuances, com um pouco mais de identidade, né? Com bastante identidade, na verdade. Então, as cozinhas elas vão se costurando nesse aspecto, né? A cozinha indiana, ela tem um espaço especial, principalmente para os vegetarianos. Os legumes no curry, né? As formas de cozinhar, a forma de cozinhar al dente, a tosta feita também na cozinha indiana, os temperos à base de páprica vão aparecer aqui muito fortes e trazendo esse lugar especial para a cozinha à base de plantas, as cozinhas vegetarianas e veganas. Vão se aproveitar bastante dessa temperaria indiana. A gente sabe o cheiro, né? Eu acho incrível. Assim, quem já experimentou cozinha indiana ou já mexeu com curry, que seja, vai lembrar daquele cheiro peculiar que tem canela, que tem noz moscada, que tem açafrão, pápricas, pimenta, tem uma coisa ali que é muito diferente, né? E é que vem principalmente da raiz do açafrão e das especiarias como cravo, canela e noz moscada. Então tem uma potência grande. E o cheiro, você passa frente a um restaurante indiano, você sente o cheiro daquela comida, assim como o cheiro do dendê vai chamar a atenção em qualquer barraca de baiana vendendo acarajé. Então a gente sabe que aquela comida ali, ela tem origem, né? A comida brasileira ela tem tentado escapar dos moldes da colonização e tem focado mais em construir uma identidade, em construir principalmente, gente, um processo de identitarização da cozinha. Faltam algumas coisas, por exemplo, documentos de origem comprovada, valorização de comidas de determinados locais como comidas exclusivamente brasileiras, né? Todo esse processo que acaba construindo para a gente o imaginário do que é a cozinha nacional precisa de ter um valor que o ateste, né, para que ele ganhe esses aspectos. Quando a gente pensa lá no champanhe, só pode ser chamado de champanhe se for de Champagne e Epernay na França. Então, já está definido, está muito claro para todo mundo. Assim como o queijo da Serra da Canastra só pode ser chamado queijo da canastra se for produzido na canastra. E a gente não valoriza isso. E olha que interessante, é a mesma pegada em termos de DOC, documento de origem comprovada, que vocês vão se aprofundar e vão ouvir falar com maior maestria, mais no decorrer das disciplinas. Então, eu acho que a cozinha brasileira, ela tem, eu acho não, tenho certeza, ela tem construído identidades com pesquisadoras, principalmente pesquisadoras que vão a fundo na parte também acadêmica da cozinha, como a Nelly Pereira, que pesquisa garrafadas, pesquisa bebidas à base de insumos nacionais, né? E a Neide Rigo, que pesquisa as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais. Dentre elas, claro, Helena Rizzo também é uma grande pesquisadora, a Manu Fara, o Alex Atala. A gente tem uma construção de uma identidade muito forte com o Rodrigo do Mocotó, né, com o Jefferson Rueda da Casa do Porco, e com a Janaína Rueda também, no Dona Onça, que entrou entre os 50 melhores restaurantes do mundo. Recentemente foi considerada também a melhor chefe do mundo. Então todas essas construções estão dando espaços muito legais para o Brasil e um espaço que a gente precisa ovacionar e colocar para cima, né, como uma nova identidade para a gente. Bem, como sempre, a gente tem aqui um roteirinho de estudos extras para que vocês possam dar sequência nesses nossos conhecimentos adquiridos aqui, né? E o primeiro ponto é, o que vocês já provaram de cozinha de fusão? Gente, eu tenho uma experiência para contar que é muito engraçada. Eu sempre gostei de comida esquisita. Quanto mais fora do normal, mais diferente do que eu comia, eu queria provar. Então, todo lugar que eu ia, eu tentava provar as coisas que não tinham em Brasília. Se eu viajasse para... Viajei muito para o Espírito Santo, minha família, parte de pai era de lá, então eu tinha ali um contato maior com essa cozinha capixaba, como que é a capixaba, né? E aí também depois fui viajando em outros estados para fora. E quando em Brasília começou a surgir mais restaurantes de comida asiática bom mesmo, assim, comida asiática de raiz, de origem, eu fui levar minha mãe, que é baiana, para comer num desses restaurantes, que eu falei, cara, eu adorei, minha mãe, ela vai gostar disso aqui. E pedimos ali umas entradas que já eram os combinados de sushi. A minha mãe, ela odiou a experiência. E eu tive que pedir um yakisoba, que era o mais próximo do que ela queria comer, e ela ainda falou que não achou mais ou menos. E isso na época, assim, foi muito engraçado, porque depois eu pensei, cara, realmente, né, as cozinhas, elas
elas fazem um percurso muito diferente, nem todo mundo vai gostar de tudo, e isso não diminui o gosto da pessoa, né? Só muda a forma com que ela vê essas multiplicidades gastronômicas. E aí ela lembra que ela não conseguiu comer, e por sorte eu não tinha pedido o prato principal ainda, e a gente pediu comida quente para ela, e eu fiquei comendo minha comida fria, que ela fala, comida fria tá errado, e crua então, nem pensar. Então ela tentou, ela se abriu para experimentar, mas não rolou para ela. E foi uma experiência muito interessante. E também depois eu levei um outro amigo para comer na minha pizzaria preferida. Vocês já fizeram essa experiência? Vou levar para comer no meu lugar preferido. Eu não vou dizer nem o nome daqui da minha pizzaria preferida, porque no trabalho que vocês vão fazer nos nossos fóruns vai ter falando, vocês vão encontrar ali algumas informações. Mas fica em Brasília, minha pizzaria preferida hoje. E eu levei ele para comer, e aí chegou a pizza, ele comeu, pediu, então, era uma pizza que tinha trufa, que tinha gema curada, mussarela de búfala, uma coisa muito louca, assim, muito gostosa. Aí ele comeu, tipo, dois, três pedaços, assim, tinha uma pizza grande, tinha oito, não vai comer. Cara, ele falou, nunca comi uma coisa tão esquisita. Então, não rolou, entendeu? E é muito doido a gente levar num lugar que a gente gosta muito e a pessoa não vai se adaptar. Por quê? Porque é cada um com o seu gosto, com a sua memória palatal, com a sua experiência, né? Então, quais cozinhas de fusão vocês já provaram, né? Resgatem aí na memória de vocês. Pensem bem sobre isso e façam uma anotaçãozinha, eu acho legal. Eu gosto de anotar os lugares que eu vou, assim. Hoje eu anoto menos, mas já fui de anotar muito mais. Né? E na sua região, quais restaurantes eles se enquadram nesse tipo de cozinha? Tem uma loja de poke? Tem uma cozinha de fusão oriental? O que que tem por aí? Na região de vocês. E crie, né, quando for para a cozinha, cozinhar para você, para os seus amigos, para os seus familiares, ou mesmo dentro da universidade, né, tente inovar, crie receitas que possam compartilhar de possibilidades múltiplas de sabores e de saberes. Então, colocar uma coisa que a gente aprendeu aqui ou aprendeu em outra disciplina com os professores, misturar isso com outras coisas que a gente gosta, com outras culturas, outros conhecimentos, vai fazer com que uma identidade nova palatal surja ali. E eu acho que vale muito a pena a gente fazer essa experiência. E aí, o que que vocês acharam? Vocês já conheceram a cozinha de fusão? Espero que tenham gostado da aula. Até a nossa próxima. Um abraço e até mais.